Mais uma vez, é um prazer imenso receber você aqui e é de maior prazer ainda eu poder compartilhar com você todas as experiências que eu tenho vivido de 2007 para cá. Hoje eu quero trazer alguns assuntos que muitas pessoas me perguntaram ao longo do meu trabalho, onde essas pessoas me perguntaram se de fato eles estão entre nós. E como isso funciona? Bom, antes de 2007, eu posso afirmar a você, que é meu ouvinte, que eu sempre estive totalmente desapercebido, porque eu nunca dei ideia nem tive interesse por essas coisas. Como eu falei para vocês, logo na fileira militar, eu tive a oportunidade de querer levantar informações acerca da Operação Prato, acerca do caso Varginha, mas nada disso me causava interesse, porque na verdade eu não acreditava em nada disso. Só que, como vocês já sabem que em 2007 houve a grande mudança na minha vida, eu passei a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu passei a compreender o mundo de uma maneira diferente. Então tudo que era impossível para a minha imaginação, para o meu pensamento, para as minhas convicções, aconteceu. Nunca imaginei que um dia eu entraria em uma nave ou em um dispositivo tecnológico alienígena e que esse dispositivo fosse me levar para outros mundos. Nunca imaginei isso. E quando aconteceu, aconteceu para um bem maior. E o bem maior é esse. É o bem do dia de hoje, onde eu tenho querido, da melhor maneira possível, mostrar a você que me ouve que você é capaz de alcançar todo e qualquer objetivo na sua vida. Eu costumo dizer para os meus amigos, e na verdade é uma frase, que eu já carrego há muito tempo, eu digo para os meus amigos assim, que se eu fosse o ouvinte dos meus relatos, eu teria dúvida, eu teria suspeitas. Porque eu confesso para vocês que para você que me ouve é aceitável, como também é inacreditável acreditar em todas essas coisas. Só que eu já expliquei a você qual é a melhor maneira para você alcançar o seu espaço, para você alcançar o seu mundo, para você alcançar tudo aquilo que você quer. O que eu quero dizer com isso é que eu nunca acreditei em civilizações alienígenas. Na verdade, nunca nem gostei de filmes relacionados ao tema.
E quando tudo isso veio para minha vida, veio de uma maneira extraordinária, espetacular. E de lá para cá, eu fui vivenciando todos os dias uma experiência diferente, uma história diferente. Só que a minha experiência e a minha história não está simplesmente em outros planetas, não. Eu já me deparei com diversos fatores, inclusive testemunhando cidades intraterrenas, aqui mesmo, no meu estado de Minas Gerais, como também em outros estados que passei. Já contei a respeito de uma família estelar que usa corpos biomecânicos e que está entre nós. Só que hoje eu quero levar para você todas essas coisas em um patamar totalmente diferente. É difícil acreditar? Sim. É difícil. Mas tudo é possível. Tudo é possível. Então, trazendo a minha experiência aqui, na nossa realidade, eu me deparei com diversas situações onde eu estava sendo observado. Estava sendo observado por famílias estelares que tinham enviado os seus híbridos para cá. Não propriamente para me tomar conta, nem para me vigiar. Não. Na verdade, eles estão aqui para contribuir e evitar que a espécie humana se perca cada vez mais. Eu já contei um fato para vocês e vou tornar a repetir aqui, porque nós estamos caminhando já para a grade do vídeo 142. Tão logo chegará a 200 vídeos, mas não será aqui pelo YouTube, e isso eu garanto a você. E todo o meu trabalho será refeito, conforme eu já narrei para vocês, muitas e muitas vezes. Então são muitos vídeos. E talvez você ainda não ouviu. Eu sempre gostei do Banco Itaú. Sempre gostei. Como também sempre gostei da Caixa Econômica Federal, porque foi lá que eu tive a minha primeira conta, quando eu completei 18 anos de idade e pude requisitar o meu CPF. Com o tempo, como que o tempo foi passando e as coisas foram mudando na minha vida, eu fui buscando, uma estabilidade de vida melhor na fileira militar e fui estudando, me empenhando naquilo que eu mais gosto. Todos nós, funcionários federais, nós recebemos pelo Banco do Brasil, certo? Só que naquela época, o Banco do Brasil não tinha sido, vamos dizer, privatizado. Por quê? O Banco do Brasil, ele é governamental. Já o Banco do Brasil, o estilo, ele já é mais um setor privado. Se você quiser, você pode pesquisar isso. Mas há esse tempo atrás, não existia o Banco do Brasil estilo. E quase não se falava também de contas especiais,
como hoje nós temos aí o Itaú Personalité, né, o atendimento Itaú Uniclass, como também você tem aí no Bradesco, o Bradesco Prime, certo? Ou o Santander Van Gogh. Já na Caixa Econômica, você não tem esse favoritismo, não de forma explícita, mas aquelas pessoas que têm uma condição financeira melhor é considerado ali pela Caixa Econômica Federal como clientes FX. E isso você não vai encontrar disponível na internet, mas o dia que você for até a Caixa Econômica Federal e tiver a oportunidade de perguntar à gerente, você pergunta para ela assim, o que é um cliente FX? E ela vai te explicar. Mas voltando ao Banco do Brasil, quando se criou, né, o atendimento exclusivo, que conhecemos aí como estilo, eu recebi uma carta na minha residência para que eu pudesse, né, ir até a agência, para que eu pudesse migrar a minha conta, para que eu pudesse transferir de agência. Então o banco achou interessante que eu fosse primeiro conhecer os benefícios para todos os clientes estilo, e ali eu compareci à agência que fica em uma determinada rua. Na época eu falei para vocês que no caso nem se trata de uma rua, na verdade é a Avenida João Pinheiro, né? Ou Rua João Pinheiro, que fica ali na altura do bairro Funcionários, certo? Ali era a minha agência, fui lá conversar com a minha gerente. Dali, naquele dia, a minha gerente não estava. Ela tinha entrado de férias, e repetindo aqui para vocês, como não era um cliente especial, porque no Banco do Brasil não existia, né, o atendimento estilo, eu fui assistido ali por uma outra gerente, muito educada, muito simpática, e ela me falou, né, que eu deveria ir primeiro, conhecer os benefícios, apresentei a ela a carta que eu tinha recebido na minha residência, e dali eu saí e fui para a agência Estilo. Quando eu cheguei lá, também fui bem recebido, aguardei a minha vez, e ali eu fui conversar com uma gerente sênior. Expliquei para ela a minha situação, que o banco havia me oferecido essa não, né, na verdade, esse privilégio, né, e que eu gostaria de usufruir daquele privilégio. Logo ela me encaminhou para a gerente geral da agência, e eu fui ali. Quando eu cheguei na sala dessa minha gerente do Banco do Brasil, e hoje ela não se encontra mais na agência, porque funcionários do Banco do Brasil, né, funcionários tanto concursados como da área privada, vamos dizer assim, eles podem conseguir transferência para mudar de estado, por se tratar de um órgão federal. Hoje eu não sei mais onde ele está, mas depois do acontecimento que eu vou narrar aqui para vocês, eu permaneci ali visitando ela por 2 anos para resolver assuntos mesmo relacionados à conta, e sempre ali ela me tratou como se fôssemos duas pessoas comuns e iguais. Só que naquele dia, quando eu cheguei e fui transferido de uma gerente para outra, cheguei até a essa gerente geral da agência, no momento que eu estava ali conversando com ela, eu como homem, vi que era uma mulher muito bem vistosa, ela é alta, aproximadamente ali entre 1,80 m, 1,87 m, se bobear 1,90 m. Alta, magra, corpo esbelto, pele branca, as unhas dela estavam pintadas assim de um esmalte rosa claro,
cabelo preto, olhos grandes, nariz afinado, dentição da arcária dentária dela perfeita, bem clara. Uma mulher de fato estilosa, para você que é um bom entendedor. E ali, no momento que eu estava olhando as vantagens, né, e o privilégio que eu teria por passar a ser um cliente estilo, ela me explicou assuntos sobre investimentos, aplicações, o tempo de carência de resgate, que variava de 6 meses a 120 meses. E ali eu autorizei a transferência. Então, quando eu assinei o contrato ali, automaticamente todas as minhas aplicações de fundo no Banco do Brasil comum passaria para o estilo e continuaria a mesma coisa. Quando terminamos, né, a nossa conversa profissional, e ela me ofereceu ali um cartão de crédito. Naquela época estava surgindo o cartão de crédito múltiplos, né, que é o cartão de crédito de função crédito e débito. E ela ali querendo que eu aceitasse o cartão, e eu não queria, porque eu nunca gostei de cartão de crédito, e muito menos talão de cheque. E o tempo passou ali, eu conversando com ela. Quando finalizamos, né, todas as propostas, e ali eu tinha feito ali mais 2 investimentos com ela, que era o investimento do fundo, né, consolidado do próprio banco. Dado a isso, ela virou para mim na época e falou comigo assim: como tem sido a sua viagem? Eu parei e pensei assim, peraí, como assim, como tem sido a minha viagem? Até aí, né? Eu perguntei para ela, eu vou colocar aqui um nome fictício, tá? Eu disse assim: Sabrina, como assim, como tem ido minha viagem? Ela falou assim: todo aquele, ou todos aqueles que recebem o privilégio de conhecer a nós fisicamente, não em outros planos, nem em outras atmosferas, nem em outras esferas, carrega em si uma marca. E ali eu assustei com a maneira que ela me falou. E aquilo ali, meu corpo tremeu da cabeça à planta dos meus pés. Eu tive medo mesmo, mas muito medo mesmo. Por quê? Porque de 2007 até naquela data, eu não tinha comentado isso para ninguém, a não ser para as pessoas mais próximas dentro do exército, como também para minha mãe, para os meus irmãos e para os amigos mais chegados. E ali eu arrepiei o corpo inteiro, morri de medo mesmo, porque quem tem cu tem medo, né? E ali eu comecei a sentir a minha mão suando, ela estava transpirando. Quando eu olho para ela, eu percebi que o maxilar dela, tipo, estufou. O lado do maxilar dela estufou, e a impressão que eu tive, a impressão não, eu vi que o rosto dela, que era assim, bem afeminado e bem fino, e um contorno perfeito, tinha ficado meio que quadrado, é como se o maxilar dela tivesse deslocado. E ali, eu olhando para ela, ela falou comigo assim: olha, você não precisa sentir medo de mim. Não precisa. Eu estou entre a espécie humana já há bastante tempo. Já há bastante tempo. E ali, eu fiquei assim, perplexo com aquilo. E na nossa conversa, ela olhou para a porta, né? E quando eu olhei para a maçaneta da porta, como é uma maçaneta onde você tranca sob pressão, não existe uma chave, né? Para se virar, você aperta o dispositivo e tranca. Só quem está dentro pode abrir, ou do contrário, quem está para o lado de fora
é que pode abrir se não houver resposta de quem está do lado de dentro. Quando ela olhou para a fechadura da porta, a fechadura fechou, deu um estalo. E ali eu já percebi que se tratava de algo sobrenatural. Nesse momento aqui, eu lembrando disso, eu fico até emocionado com a simplicidade daquele ser, tá? No bom sentido da palavra. Ela virou para mim e falou comigo que ela pertencia ao sistema solar Z-Type. Eu nunca tinha ido até então naquele sistema solar Z-Type. E ela só me disse que o seu corpo planetário era conhecido como Zetai Bek. E ela me disse que lá em Zetai Bek houve uma invasão que somava-se a 650 mil anos atrás, e ela estava viva, tinha vivido daquela época para cá, se exilando em corpos planetários diferenciados. Então ela tinha passado por diversos sistemas solares, por diversos planetas. Então na minha frente ali, eu estava de encontro com uma refugiada de um mundo distante que eu ainda não tinha conhecido. Eu me lembro que antes que eu pedisse qualquer prova, mesmo tendo visto ali ela fechar a porta só com o poder psíquico dela, só com a força do pensamento dela, ela levou o seu dedo indicador nos olhos, tirou uma das lentes e eu pude ver que a sua pupila era bifurcada, como de serpente. Então ali eu fiquei confuso se eu estava de frente, de fato, por uma reptiliana. De frente com uma reptiliana. Os olhos dela amarelos mesmo, a parte bifurcada preta, negra, como a pérola. E ali, em todo momento, ela pedia para que eu tivesse calma, que ela iria me mostrar a sua face verdadeira. Quando eu vi aquilo e comecei a sentir tranquilidade, porque ela me transmitia tranquilidade, apesar de no início estar com muito medo, ela levantou a sua língua sintética até o céu da boca, certo? É como você pressionar a sua língua no céu da boca e abrir sua boca para que alguém pudesse ver debaixo da sua língua, certo? Onde é que nós temos as nossas glândulas salivares, né, que produz saliva. E ali eu vi um buraco, acredito eu que possa ter 1,5 cm, 2 centímetros, mas é um buraco bem profundo. E ali a segunda língua dela saiu. A língua deveria ter aproximadamente ali 30 centímetros. Tá? 30 centímetros de comprimento por quase 1,5 cm ou 2 centímetros de largura. Uma língua réptil. Tá? Uma língua literalmente réptil. E naquele momento, a língua dela retornou para o lugar, ela baixou a língua, pegou a lente, colocou novamente nos olhos, certo? Abriu a gaveta, pegou o espelho para verificar, estava tudo certo, e eu ali, pasmado, porque estava de frente de uma reptiliana que estava ali refugiada até então. Naquele momento, ela me explicou que a sua aparência real estava por debaixo de uma pele sintética. Ela pediu que eu pegasse, eu toquei nela, lembrando que quando eu entrei na sala, eu tinha dado as mãos para ela e eu senti que a mão era uma mão muito macia mesmo, mas depois eu toquei no seu antebraço, toquei no seu braço,
olhei as suas unhas, né? Toquei aqui próximo ao seu ombro, e eu via que se tratava de uma pele com a densidade como a nossa, com a textura semelhante à nossa. E ali eu fiquei sem entender, porque até então, naquela época, nenhum deles tinha me dado conhecimento em relação a isso. E ela me explicou que aquele tipo de pele é uma pele fabricada por encomenda, certo? É uma pele semelhante à nossa, tá? Simula bem o tecido, simula bem a carne, simula os vasos sanguíneos, certo? E ali ela me contou, né, como funciona esse tipo de pele, e ela me explicou como funciona algumas camuflagens que se dá algumas vezes pelo poder da telecinese e pelo poder da percepção da mente, né, daquele ser que quer confundir a sua mente para que você veja somente o que ele quer que você veja. Tem também a habilidade da invisibilidade e tem a habilidade dada por dispositivos tecnológicos que são como se fossem hologramas, tá, cobrindo todo o corpo daquela pessoa, e você olha para ele e você enxerga ali um ser humano comum. Como também tem essas peles sintéticas, né? Pele essas que são aí, vamos dizer assim, em outras palavras, para você entender, mais difícil, né, de se obter. Muito mais difícil, pelo que ela me disse. E ali ela falou comigo que estava há bastante tempo no planeta Terra e que tinha mudado de identidade muitas e muitas vezes e já tinha trabalhado em vários órgãos, né, governamentais, e que de acordo com o tempo, né, ela tinha que simular a sua própria morte. Aí você pergunta, Henrique, quando ela simulava a própria morte, ela não ia para o IML para que eles pudessem abrir ela? Não, não ia. A tecnologia deles são de um tamanho tão formidável, e a inteligência, que quando eu perguntei a ela como ela fazia, né, quando o corpo dela era levado no IML, por isso que eu estou indagando aí uma possível pergunta sua, que é meu ouvinte, ela disse que, como naquela época, nas outras épocas, ela tinha um médico de família, que é um médico particular, certo? Então, geralmente, esse profissional, ou ele é da mesma espécie, ou ele é de uma espécie aliada, nunca hostil, tá bom? Mas naquela época, ela falou assim que tinha o seu médico particular, ela propositalmente foi alterando as mudanças em seu corpo réptil, certo? O médico da época diagnosticou ela com uma doença muito grave, e quando ela veio a falecer, tá? Em outras palavras, para você entender, ela recebeu o laudo da mão desse médico. Então, todo aquele que goza da prerrogativa de ter um médico próprio, conhecido em outras palavras como médico de família, quando você morre, o seu próprio médico, ele já dá aí o seu laudo. Então, o seu corpo não é levado para o IML, é levado direto para a funerária e lá eles não vão te abrir, tá? Não existe isso. Só em último caso. Então, ela arquitetava a própria morte. Depois, ela saía da sepultura com o tempo e dali ela alterava a aparência da sua pele sintética. Ela poderia tanto tomar a forma da sua pele sintética de um homem, como da própria figura feminina. Ela não me mostrou o seu rosto verdadeiro de réptil, tá? Porque isso, para isso ela teria que rasgar a pele dela, e jamais ela faria isso. Não fez crescer as suas unhas na minha frente, ainda que aquela unha que estava ali com ela fosse uma unha postiça sintética, mas nada alterou. A única coisa que foi feita foi ela levantar a língua no céu da boca
e debaixo da língua sintética sair uma língua réptil, tá? E quando ela removeu a lente dos seus olhos, eu vi ali que os seus olhos são bifurcados. Ela me contou a história, né, da invasão do seu planeta. Naquela data que eu estava ali com ela, toda aquela civilização já tinha sido expulsa do planeta pela própria civilização dela mesma, e que o planeta estava livre, mas ela optou em ficar junto com a nossa espécie, com o consentimento da Federação e da Confederação, que deu a ela asilo aqui. É algo formidável, gente, algo muito formidável. A gente conversando, ela me explicando muitas coisas, entre outras coisas que ela me disse, ela falou assim, olha, essa pele que eu uso, ela é de tamanha tecnologia, mas de tão tamanha tecnologia, que ela absorve o sangue humano. Aí vocês vão entender por quê. Como se trata de uma funcionária, como qualquer outra, que está trabalhando entre nós, geralmente você tem que fazer, por algumas empresas, os exames admissionais ou demissionais. E geralmente quando a empresa é bem séria, é uma empresa que preocupa com o funcionário, quando o funcionário sai de férias, automaticamente também essa empresa, ela requer um exame médico do seu funcionário que está indo gozar das férias, correto? Então o que acontece? Ela falou comigo que ela tinha um noivo e toda vez que ela mantinha relação sexual com o seu noivo, que no caso o seu noivo, ele era um ser humano como eu e você, né? Pessoas de um outro, melhor dizendo, né? Uma outra espécie. E ali toda vez que havia a introdução do pênis dele na vagina sintética dela, automaticamente ela sugava o sangue do pênis dele, tá? Sem que houvesse dor, sem que ele sentisse um incômodo ou algo parecido. A mulher natural, quando ela vai se relacionar com o homem, automaticamente ela se lubrifica, né, para receber ali o pênis do homem. A questão dela, a lubrificação sintética servia para neutralizar e fazer com que permanecesse ereto o pênis dele, e ali, ao mesmo tempo que permanecesse ereto o pênis dele, automaticamente ele ficasse sedado. E quando ficasse sedado, ela pudesse ali extrair o sangue peniano dele. E aquilo era conservado nas veias sintéticas desse corpo sintético. Isso foi o que ela me disse. Então, quando era necessário um exame clínico, né, pela tecnologia daquela pele sintética, daqueles vasos sanguíneos sintéticos, automaticamente, quando o médico ali introduzia a agulha na sua veia principal, o que estava ali era o sangue conservado, com todas as suas propriedades, que seria ali o sangue do seu noivo, que foi o que ela me reportou. Então ali, o resultado que saísse não era um resultado dela, era o resultado do noivo dela. Por quê? A extração via vaginal, né, fazia com que, durante as relações sexuais, ela absorvesse uma certa quantidade de sangue, e esse sangue era armazenado de forma sintética, com todas as suas propriedades, dentro daquele corpo sintético que para mim parecia mais uma pele real e verdadeira. E a aparência que ela escolheu era a aparência assim de uma mulher muito, mas muito linda mesmo. Muito linda mesmo. Dali, ela me contou que ela possuía uma propriedade, me disse aonde, e ali ela falou que guardava
o seu objeto espacial, que em outras palavras é sua nave. Então, todas as vezes que ela gozava de férias, tá? Tanto no banco como qualquer outra empresa que ela já tinha passado durante toda a sua permanência aqui no nosso planeta, ela disse que ela ia para fora do sistema solar em visita ao seu planeta e depois retornar. Então, para mim contar a história dessa moça aqui, eu levaria uma eternidade. Fiquei ali bastante tempo. Então, como se tratava de uma gerente exclusiva da agência, ela não atendia qualquer pessoa, né? Então, qualquer outro cliente que chegasse ali ia ser atendido pelas outras gerentes. Como no meu caso, eu fui convidado a passar a ser um cliente estilo, né, e devido a um grande depósito que naquela época eu tinha ali no Banco do Brasil, devido a esse número alto, eu fui indicado para gerente geral. Porque é assim que os bancos fazem, né? Quando o gerente de abertura de contas, ou quando o seu gerente ali, ele olha e você tem um saldo favorável, ele quer te indicar a quem seja superior a ele para te oferecer uma grade de investimentos muito maior. Eu tenho a minha conta até hoje ali naquela agência. Hoje ela não está mais naquela agência, não sei por onde anda ela, mas eu fiquei muito feliz por ela ter confiado em mim e ter compartilhado comigo todas essas coisas que eu estou contando para você de forma regrada. É difícil acreditar? Lógico que é, tá? Mas, como o título desse hangout diz, né? Eles entre nós, né? Eles estão aqui, tá? Eles estão nos observando. A observação não é somente da base lunar. A observação está sendo de forma pessoal e de forma coletiva. Nós temos eles infiltrados em políticas no mundo inteiro, na política mundial.